Olá, bom dia, eu sou o Carlos Cirne, esse é o Colunas e Notas na Web. Hoje a gente vai conversar com duas pessoas especialíssimas que estão com um espetáculo lindo que está aqui em São Paulo. O espetáculo é A Tempestade, que tem direção do Gabriel Vilela, e a gente está aqui com a Letícia Medella e o Dagoberto Feliz. Bom dia. Bom dia. Falei certo? Falei, né? Sim. E a gente vai conversar um pouquinho agora a respeito de A Tempestade, que é o último texto conhecido de Shakespeare, que é meio que dá para dizer até que é um resumo da obra dele toda, porque ele colocou um monte de coisas que ele tinha usado em outros textos e tal, e é um dos trabalhos mais densos de Shakespeare também. Como é que é fazer A Tempestade? Conta pra gente. Olha, não é fácil não, porque é uma comédia, mas muitas pessoas dizem que não é uma comédia, e isso é uma questão. E como o próprio Gabriel quis afirmar, e eu concordo com ele, é um texto político, é uma disputa por uma coroa. Uhum. Né? E é um texto que contém vários tópicos de vários espetáculos do Shakespeare, né? O romantismo, o político, o engraçado, também tem o Caliban, que é o ponto mais dramático do espetáculo. Então, são muitas vertentes e você tem que pegar uma direção e eu acho que o Gabriel foi muito inteligente na forma como ele construiu o espetáculo. Ele foi muito iluminado. Ele sempre é muito iluminado, né? Eu sou muito fã, mas eu acho que é isso. Dago, quer falar alguma coisa? Fala, Dagoberto. Não, ele é considerado como um resumo das obras do Shakespeare, e o Próspero, que é o personagem central, é meio um Shakespeare mais calmo, mais apaziguado, né? O que não quer dizer que não tenha uma força, uma vontade de fazer as coisas, mas é alguém que já passou, como o Shakespeare, passou por uma vida toda e está chegando num final de vida e dá uma repensada em tudo o que aconteceu, né? E acho uma coisa que é muito legal nestes tempos nossos tão bicudos, né? Falar de perdão, falar de eu te desculpo, Consegui falar difícil. de um acerto de contas, né? Um acerto... Né? Enquanto as pessoas estão falando de vingança, de ódio, de eu não gosto de você porque você é diferente, falar de você, somos diferentes, mas vamos conviver, acho bem interessante nesses nossos tempos que correm. E não tem sangue no espetáculo, né? Esse espetáculo não tem morte, não tem sangue. Pois é, que é uma constante na obra de Shakespeare. Sempre tem um personagem fundamental que é morto, ou, enfim, né? Na maioria dos espetáculos, né? E tem uma coisa muito bonita da montagem, que é teatro. Teatro, o Gabriel pensa no espetáculo como uma grande arena de circo. É isso que eu ia perguntar. Ele jogou o espetáculo numa arena, Sim, né? a gente faz lá no Tuca Arena já, e ele é pensado como um grande circo. Então, as pessoas sabem que é teatro, e vamos brincar de teatro. Nós brincamos de teatro junto com o espectador, e aí é muito gostoso, porque vira mágico teatralmente, e isso conversa com o Próspero, que é um grande mago, e ao mesmo tempo um grande armador de situações. O Shakespeare... A tempestade é fake, né? A tempestade é fake. Ele inventa... Assim como as coisas que a gente está criando ali também não, né? E existe ao mesmo tempo. E é lindo, e é lindo. E o texto é muito poético, tem passagens deslumbrantes, textualmente falando. Algumas coisas que auxiliam nessa contagem. Quem faz o Próspero é o Celso Frateschi, que é um cara de teatro, que viveu, que é
formado no teatro. Ele tem uma figura forte. É um cara político. Tem uma autoridade normal. É um cara político que tem uma vida de cidadão forte Militância, também. cidadania. Então, ele passeia muito bem nessa história. Então, é bom ser levado por alguém que é de teatro. Aí você fala assim, uau, que gostoso. Então, pode ser mágico também nesse sentido. Para nós que estamos ali, vamos brincar. Entendeu? E me fala uma coisa. O espetáculo é deslumbrantemente lindo, né? O apelo visual é muito forte, tanto de figurinos quanto de adereços e a caracterização das pessoas, né? Como é que vocês lidam com aquilo? Porque tem gente que tem pé de barro, literalmente. São umas moringas enormes que são os pés, quer dizer, para a pessoa crescer, ela está dentro daquilo tudo. Como é que é trabalhar com tanta informação assim? O Gabriel, todo o espetáculo dele, ele tem muita delicadeza ao apresentar para o ator e para todos os envolvidos da equipe cada objeto, cada detalhe que vai entrar no seu figurino, no cenário. Ele coloca em você com todo carinho e fala, vai lá ver. Aí você vai no espelho, você experimenta, você se olha, você vê o peso ou a leveza do seu figurino, e isso já vai dando um corpo para o ator, isso já vai... E tudo isso está pronto. Quando a gente começou a ensaiar, o figurino já estava pronto, o cenário já estava pronto. Alguém já comentou isso, que o Gabriel chega, experimenta com essa renda aqui. Ele já tinha planejado isso, mas ele quer que a pessoa perceba se aquilo é necessário ou não, né? Ele vai te conduzindo para usar aquilo tudo, né? É claro que algumas coisas vão sendo criadas ao longo do processo, vão sendo incluídas e tal, mas a grande parte, assim, né, o imaginário, as referências e tudo isso embasado por uma grande produção que o Cláudio Fontana, enfim, ele é mago também, ele é bem próspero também, porque o orçamento vai ficando assim, você vê as coisas acontecendo. Assim, falando da produção, você manter um elenco durante quase 4 meses, ensaiando todos os dias, das 2 às 8, com figurinos prontos, entre aspas, mas com quase que totalmente na sua mão, no seu corpo, de ator, com o cenário, você pegando as coisas, passeando por ele, você fala assim, isso é uma provocação à criação para a equipe toda de criação, que raramente isso é possível. Então, se criar essas condições... Você se preocupa em construir a tua parte, né? Porque você vê a coisa acontecendo em volta. Sim, e você vê os outros colegas de cena, e os que estão fora de cena, porque teve uma preparação vocal, corporal, de um apoio ao ator, que fala assim, vai lá, faça o que você veio fazer aqui, sem maiores preocupações. Isso te dá um alívio muito grande e uma grande responsabilidade também, né? Porque afinal, veio aqui para isso, né? Então vamos lá. Já que é pra você criar. tem tudo isso aí, agora vai lá, faz o seu trabalho. Vai lá e cria, né? A gente até brincou um pouco antes da estreia, falou, gente, o cenário é lindo, o figurino é lindo, as músicas são lindas, se a gente não fizer bem, vou falar, gente, esses atores, por que eles estão aí? E você falou do pé do Caliban, né? O pé do Caliban são potes que vêm com uma história, né? Não são potes que você compra ali. Não foi na esquina buscar. Na esquina buscar. São potes que têm uma história, que tem toda uma pesquisa antropológica em cima desses potes também, que fazem, no caso, o Hélio Cícero, que faz o Caliban, teve que usar aqueles potes fisicamente, teve que ensaiar aquilo bastante, então exige do ator também um comprometimento com aquilo, com a proposta que a direção fez para ele. E para ele, no caso do coisa, então ele passa o espetáculo enquanto Caliban preso, né, fisicamente preso neste lugar que o Próspero o colocou. Então é provocativo visualmente, sim, é lindo, mas
para os atores experimentarem é muito gostoso. Sim, e é um desafio, né? Sim, claro. Você tem que atender. Porque, E afinal tem- de contas, está tudo ali, né? A infra está pronta. Não dá para ficar falando de todo mundo, mas você está falando a gente acaba esquecendo, é ruim. Mas o Ariel, quem faz é o Chico Carvalho, tem as asas dele desde a segunda semana. E tem que se mexer com aquilo sem enfiar aquilo na cara de ninguém, sem E tropeçar. tem que tornar aquilo orgânico. Uhum. Então existe um trabalho realmente técnico, físico, além de todo o pensamento, além da história, tudo isso. É muito Mas é que, na verdade, isso é o que vai construindo mesmo, né? Esse material é realmente um presente, porque o ator, ele tem que criar algo do zero, né, no seu corpo. Uhum. Então, quando ele entra com o figurino do Ariel, que é todo delicado, que é todo... É uma saia toda trabalhada, né? E é uma coisa muito leve. O meu figurino também é muito leve, né? Ele está no campo também desse etéreo aí, né? Dessa coisa, dessa leveza, dessa sublimação. Tem figurinos que trazem mais, que aterram mais, né? O figurino do Hélio é mais pesadinho, assim, né? Ele aterra mais. A própria caracterização dele é pesada, né? A Ele é caracterização tem Tabatinga, que é de Carmo do Rio Claro, da terra do Gabriel. Todo mundo que vai lá acaba se lambuzando de Tabatinga na represa. Ele faz todo mundo ficar amarelo. E ele usa aquilo no rosto. Todo dia ele coloca a Tabatinga no rosto e vai craquelando ao longo do espetáculo. O Caliban é uma figura realmente que você olha e fala, não é desse mundo. Gente, só para dar um gostinho, vocês já estão vendo algumas fotos que o pessoal está passando, mas olha que lindo o programa, que a gente acabou de ganhar, tá? Que é o programa do espetáculo. Não dá para ver detalhe, infelizmente, por causa da distância e tal, mas vocês conseguem ter uma ideia da riqueza de detalhes. Aqui, os dois personagens que a gente está falando, com as asas e com os pés aterrados dentro desses potes, né? São duas coisas muito fortes visualmente. Tá um deslumbre, né? Escuta, você trouxe a sanfona, toca alguma coisa pra gente, alguma coisa da trilha, alguma coisa que você faz. O trabalho musical foi feito pela Babaia, que é uma pessoa que já trabalha com o Gabriel há bastante tempo. Desde sempre. Com a Francesca Della Monica, que é uma italiana que trabalha espacialização da voz, e isso nos ajuda bastante. E a parte instrumental com o Marco França, que é o menino lá do Clown de Shakespeare, que tem um trabalho musical muito bonito também, que cuida da parte instrumental. E esses potes, a gente usa muito esses potes como Para fazer percussão. e para usá-los como Para colocar a voz no colocar lugar a voz dentro das não coisas. Então ordinário, num lugar tem uma voz extraordinário. também teatralizada também. Entendi. Não é uma voz cotidiana, é uma outra voz. que está dialogando com um objeto que já tem história. Então é uma voz que se utiliza do barro para E poder ela é espacializar. encorpada, né? Ela acaba ficando encorpada. Vale lembrar que não usamos microfone, Maravilha. que é uma coisa rara hoje em dia também. Eu toco com outra coisa, mas pode ser também. O começo é bonito, que é isso aqui. Gente que vem de Lisboa, gente que vem do mar, laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar, na ponta da vela no meio. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E nós que viemos de outras terras, de outro mar, temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos ser esse início do espetáculo com a tempestade. E essa brincadeira que o Gabriel faz com esse mundo completamente brasileiro, esse universo completamente Ele brasileiro, junta nosso som popular, né? dialogando com esse universo shakespeariano. E é engraçado porque a sanfona dá uma coisa do Nino Rota que te remete um pouco, né, para os filmes italianos, aquela coisa anos 60.
né? Amarra com o som popular brasileiro, quer dizer, muito maluco. Nossa. Lá tem de tudo. Tem Fellini, tem Akira Kurosawa, tudo está no nosso imaginário. Tem essa figura do Celso, é muito esse Han, guerreiro, Ele juntou um Han com Kagemusha aqui. Sim, é muito, tem muita informação junto. Isso é uma coisa muito legal também, que o Gabriel, ele traz referência de tudo quanto é canto, né? Então, eu li Catarina Grande. Se vira, né? Lê Catarina lê Catarina. Lê a biografia da mulher aí. e todo mundo recebe muitas referências e são muitos sonhos, assim. Eu sonho muito nos processos com o Gabriel. Os meus sonhos são agitadíssimos. Imagina, tem uma maçã perdida aqui no meio. Muito legal. Uma Iemanjá. E aí traz essa figura e tem o pessoal da palhaçaria também, né? Tem um pessoal mais bagaceiro que eu não vou dizer quem é. Uma figura, eu sou uma pessoa centrada, que é na figura do Trínculo, que tem aqui na figura do Trínculo e do Stefano, que são os dois seres clownescos da Tempestade, né? Que são os que, ao mesmo tempo que o Próspero vai num caminho de... Ao mesmo tempo que o Próspero perdoa esses nobres que conspiraram contra ele, tem uma conspiração também sendo feita com os nobres, e esses seres clownescos espelham essa conspiração, né? Que é o nosso mundo. A nossa situação atual, digamos assim. E aí você tem os palhaços brincando com quererem ser reis e quererem ser nobres. Que é a melhor maneira de você fazer a crítica, né? É colocar a comédia, porque as pessoas acham que você está brincando. Sim. Elas vão pensar um pouquinho depois. Opa, peraí. As pessoas esquecem um pouco da potência do riso, né? O riso é extremamente potente. Fundamental. Gente, eu quero aproveitar e dar a ficha técnica, que é monstruosa, tem um monte de gente envolvida. A Tempestade, de William Shakespeare, com uma tradução do Marcos Daoud, direção do Gabriel Vilela. Agora, o elenco é enorme. Celso Frateschi, o Hélio Cícero, Chico Carvalho, Letícia Medella, Dagoberto Feliz, Holmes Ferreira, Marcos Furlan, Rogério Romera, Felipe Brum, Rodrigo Aldi e Leonardo Ventura. Os figurinos do Gabriel e do José Rosa, com cenografia também do Gabriel e Marcos Vinícius, direção musical da Babaia e do Marco França, direção de texto e preparação vocal da Babaia, com antropologia da voz, que é o trabalho que a Francesca Della Mônica faz, que é maravilhoso, né? Iluminação do Wagner Freire, quer dizer, vocês estão mal servidos de profissionais mesmo, né? Direção de produção do Cláudio Fontana, produção executiva do Francisco Marques e uma realização da BF Produções. E tem a luxuosíssima assistência de direção do Ivan Andrade, do Cacá Toledo, que são nossos anjos da guarda. Porque realmente... Não é bolinho, não. Não é bolinho, não. O espetáculo está lá no Tucarena, na Monte Alegre 1024, ali em Perdizes. Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingos às 19h. Ingressos de 50 a 70 reais, depende do dia, do horário, enfim. E vai até 22 de novembro. Viagem? Prevista viagem para Belo Horizonte logo no próximo final de semana, depois do dia 22, e depois Campinas, também logo no próximo dia, quinta, sexta e BH sábado. Era fatal, né? Ele tem que levar para BH, não tem jeito. Tem uma mineirista aí. Mas, gente, já deu para perceber, é um espetáculo lindo, um tema universal, maravilhoso, que está aí na cara da gente o tempo inteiro, né? A gente está vendo essa coisa da usurpação do poder, enfim, acontecer. Com esse elenco maravilhoso, né? Brincadeira. Gente, muito fofo isso. Obrigado por vocês terem vindo. Imagina, obrigada por você. Vamos todo mundo lá assistir a Tempestade, que vale extremamente a pena. A gente vai agora para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco.